Boa tarde a todos. Vamos pedir primeiramente para desligar os celulares, por favor, para não dar interferência na nossa reunião. Vamos ler a página do livro Palavras da Vida Eterna, a lição 67, a melhor medida. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, porque para que sejais perfeito e completos, sem parar em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Mas que as doenças vulgares do corpo sofrem os problemas da alma, agravando-te a tensão a cada dia. Mas que os micróbios patogênicos a assaltarem-te os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Levanta-te cada manhã, muitas vezes com a luta da véspera, e antes de se reharmonizarem, as forças cambaleias mentalmente ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Prestas longas explicações a benefício da tranquilidade ambiente. Contudo, mal termina o arrazoado afetuoso a quem te malsine a palavra, complicando as questões em torno. Movimentas correção e sinceridade, honrando os próprios deveres. Todavia, quando te julgas a cavaleiro de toda a crítica, aparece alguém arrastando-te o coração ao mercado da injúria. Empenhas carinho e abnegação no cultivo do amor ao lado de alguém. Contudo, quando te crês em segurança no caminho do entendimento, observas que a ingratidão te envenena os melhores gestos. Entretanto, à frente de toda a dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Não profiras qualquer palavra de que te possas arrepender. Silencia e abençoa sempre, porque amanhã, quantos hoje se precipitam na sombra, voltarão novamente à luz. Esquecido, usa a paciência e ajuda sem exigir. Insultado, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo o embaraço, espera com paciência. Todo o progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejais, farás sempre o melhor. E assim, Senhor Jesus, mais uma tarde de estudo e aprendizado na Casa do Caminho, que nós possamos receber as suas bênçãos, envolvendo a cada coração aqui presente, abençoando a todos nós, aqueles que ainda estão vindo, aqueles que ainda não puderam vir, que todos recebam as suas bênçãos, Senhor Jesus. Abençoe a Ana Virgínia, que vai nos trazer a palavra do Evangelho, que ela seja intuída pelo Mestre Jesus, pelo seu mentor, para que nós possamos assimilar, entender e compreender todo o estudo da tarde de hoje. E a Tayana que vai falar, no momento do passe, sobre o Fonte Viva, que nós possamos ter uma tarde de paz, de tranquilidade, de harmonia, aprendendo sempre um pouquinho mais do estudo do Evangelho. Nós possamos assimilar
compreender e pôr em prática, que é o mais importante. Que assim possa ser, e graças a Deus. Boa tarde a todos. É com uma enorme gratidão que a gente se encontra aqui nessa tarde, né? Mais uma vez para falarmos a palavra de Jesus, nessa bendita doutrina que nos consola, nos ensina e, como diz a leitura aqui na última frase, né, nos faz exercer o aprendizado da paciência a cada dia. E que nós possamos saber, né, aproveitar todo e qualquer aprendizado que nos chega vindo da palavra de Jesus. Bom, então nós vamos falar na tarde de hoje do capítulo 6, item 6, capítulo Cristo Consolador. E o item, o 6, ele corresponde no subtítulo A Vinda do Espírito de Verdade, né? Ainda depois teremos o item 7 também, que irá dar continuidade à leitura. Bem, nessa parte do item 6, nós vamos iniciar trazido pelo Espírito de Verdade em Paris, 1861. No item 5 foi trazido também pelo Espírito de Verdade, mas em 1860. Então nós vamos vendo aqui o Espírito de Verdade, né? A gente às vezes escuta com algumas diferenças em relação a expressão Espírito de Verdade. Nós escutamos Espírito de Verdade, Espírito da Verdade, Espírito Verdade e até mesmo simplesmente a palavra verdade, né? Todos têm o mesmo significado. Refere a uma entidade espiritual citada nas obras de Allan Kardec. Para a codificação do Espiritismo, é subentendido como sendo o próprio Jesus, o Cristo. Então a gente vê, é um nome complicado, e a gente vai até trazer para vocês o significado, eu sei que muita gente sabe, mas vai que alguém aqui, algo não saiba. No Livro dos Espíritos, na parte do Prolegômenos, uma das primeiras citações, né, onde se apresenta o termo ou nome Espírito da Verdade, Espírito de Verdade. O que é o prolegômeno? Prolegômeno, gente, nada mais é que um estudo preparatório, né, uma preliminar de algo que vem depois. Então vamos dizer assim, vamos fazer um resumo. É isso aí, tá? É o resumo do estudo do Livro dos Espíritos. Então, que quer dizer exatamente isso? Prolegômeno. É um nome complicado, mas é esse o significado dessa palavra. E no meu livro dos Espíritos, está na página 50, lá no final, no rodapé, vem traçando todo esse início, vamos dizer assim, essa preliminar do estudo do Livro dos Espíritos, e vem assinado com São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e etc. Então, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos também a colocação desses espíritos, colocações, vamos dizer assim, né, mensagens desses espíritos que aqui foram citados. Então, nós trouxemos, porque no jornalzinho
Não chega a ser jornalzinho, botei no diminutivo, mas não é isso não, gente. É o jornal Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná. Esse jornal trouxe essa notícia, ela é muito extensa. Nós só grifamos alguns pedacinhos para a gente entender melhor sobre a questão, aonde se menciona, aonde aparece essa questão do Espírito de verdade, o Espírito da verdade. Quem é esse Espírito, né? Então eu trouxe para a gente estudar exatamente esse jornalzinho e vou dizer, foi escrito em abril de 2016 por Alessandro Viana Vieira de Paula. E como nós falamos, né? Jornal Mundo Espírita da Federação Espírita do Paraná. Nós fizemos umas marcações e daí a gente vai começar a desenvolver antes de nós chegarmos ao nosso Evangelho propriamente dito. Consta do Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 e 13, a seguinte promessa de Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Sabemos que Jesus, por conta da limitação intelectual e moral da criatura humana, não pôde dizer tudo à sua época. Então isso também foi trazido quando João se manifesta. Eles estavam, né, na Santa Ceia também, né, no trecho que está citando esse Evangelho de Jesus. No momento da Santa Ceia, também foi se colocado essa situação, essa expressão. Então havia uma dúvida muito grande de quem era esse Espírito, né? O Consolador foi trazido para nós, certo? A doutrina espírita foi trazida para nós. E então, uma outra situação iria ser trazida também. Isso já era nítido, isso já era certo, isso já estava escrito no Espiritismo propriamente dito, né? E seria esse ponto de interrogação desse Espírito. E quando diz aqui que ele ainda não poderia dizer tudo, por quê? Naquela época nós sabemos, é a mesma coisa que ensinar raiz quadrada para uma criança que está contando palitinho para aprender adição. Então, nós não temos como, ela vai ficar, né, assim com uma grande dúvida na mente dela, vai ver que aquilo para ela não significa nada, a não ser que está sendo apresentado uma coisa que desconhece para ela. Então, assim era a época antiga. O conhecimento era muito grande. O conhecimento de Jesus era imenso, mas ele não tinha como passar para os seus queridos, passar para os seus apóstolos, passar para aquela humanidade, aquela sociedade em si que se encontrava no momento, as expressões mais complicadinhas, mais difíceis, né? Ele tinha que trazer de uma maneira muito simples. Então ele trouxe através de parábolas, ele trouxe através de pequenas histórias, ele trouxe através de palavras mais do dia a dia de cada espírito, porque que ali se encontrava, porque era assim que as pessoas iriam entender. De outra maneira, as pessoas não estavam preparadas para o entendimento, né?
É a mesma coisa que se falar alemão aqui para mim. Eu não entendo nada de alemão. Então eu vou ficar olhando para a pessoa como aquilo ali é desconhecido. Agora, a pessoa que está falando alemão, ela tem que saber o quê? Para quem eu vou me dirigir no meu saber? Se aquela pessoa não sabe alemão, não é dessa forma. Então eu vou me adaptar através de gestos, né? Tem até jogos que muitos adolescentes jogam aí através de brincadeiras que ensinam você a se comunicar através da mímica, não é isso? Por quê? Porque é uma forma de comunicação. Então, toda forma de comunicação, seja ela para o bem, ela é muito bem-vinda para o nosso despertar, né? Muitas pessoas têm o privilégio de saber ensinar através de música, né? A gente vê muito em cursinho preparatório, né, para o vestibular. Ou no terceiro ano do ensino médio, muitos professores ensinam preposição, ensinam a parte de biologia, matemática, através da música. Por quê? Porque o dom da arte, ele faz com que você assimile, tenha uma facilidade de assimilar mais rápido, né? Até hoje eu tenho guardado comigo como se faz monta-se, né? Uma notícia. Então eu tenho as siglas gravadas direitinho na minha mente. Então eu sei narrar uma notícia, porque ficou aquilo, naquela brincadeira, ficou até hoje na minha cabeça. Então é por aí que Jesus conseguiu chegar ao povo naquele momento ali, né, que se encontrava a humanidade. Então, continuando aqui no nosso jornal. Há no meio espírita, basicamente, 3 posicionamentos sobre quem seria o espírito de verdade. 1 seria o próprio Cristo, 2 seria João Batista e 3 seria um grupo de espíritos elevados atuando sob a direção do Cristo. Durante o estudo, nós vimos, inclusive, pessoas, né, estudiosos, palestristas, falando sobre esse grupo, né, que traria o significado do espírito de verdade, que seria um grupo de, vamos dizer aqui, de espíritos elevados, né? Então, na Revista Espírita de março de junho de 1862, há a evocação de 2 membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que regressaram à espiritualidade, que foram Senhor Jobard e Senhor Sanson. E o Senhor Jobard, ao ser questionado por Allan Kardec sobre os espíritos que estava vendo, diz: vejo principalmente Lázaro e Erasto. Depois, mais afastado, o espírito de verdade, planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, agradecidos e benevolentes. Sede felizes, amigos, porque boas influências vos disputam as calamidades do erro. O senhor Sanson, por sua vez, diz que estava vendo o espírito de verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonnet, São Paulo, Luís e outros amigos, conforme consta na Revista Espírita de junho de 1862. Então, diante dessas valorosas informações, podemos excluir a ideia de que o espírito de verdade seria um grupo de espíritos. Na verdade, trata-se de um espírito. Então, se ambos estavam vendo uma situação onde apresentavam-se vários espíritos, inclusive um que era o espírito de verdade, então o espírito de verdade, ele não é constituído de um grupo de espíritos, ele é ele. Ele é ele. Então, essa pesquisa foi baseada nesses 2 membros da Sociedade de Paris.
Então, dali, por quê? Porque a questão contraditória era muito explícita ainda, muito duvidosa, né? Nós ainda, alguns estudos ainda, ou alguns aprendizes do Espiritismo, como nós, ainda, se nós não formos buscar um conteúdo verdadeiro, um conteúdo que a gente tenha um fundamento no aprendizado, a gente ainda se confunde também, tá? Então é necessário que a gente traga essas fontes para que a gente possa ter apliquei a vogal errada, a veracidade no que a gente está trazendo. Continuando, ainda nesse jornalzinho, ele finaliza, tá vendo, gente? Isso aqui é só uma mensagem, tá vendo? Um estudo, uma notícia, vamos melhor dizendo, né, desse jornal, Quem é o Espírito de Verdade, da Fundação Espírita do Paraná. No final, ele conclui da seguinte forma, que eu não vou me estender, senão a gente não chega no Evangelho. O Espírito de Verdade é Jesus, que voltou para cumprir a promessa de enviar o Consolador prometido, de forma que ele cuidou diretamente da vinda do Espiritismo à Terra, sendo que os demais espíritos que colaboraram na codificação, tais como Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Paulo, São João Evangelista, Erasto, agiram sob a sua inspiração direta. Então, quando nós lemos o prolegômeno do Livro dos Espíritos, que nós vimos citados espíritos, como a gente leu agora para vocês, a gente vê que houve uma diferenciação na colocação, o Espírito da Verdade, lá no rodapé. Então, a gente vê a contribuição de cada um na formação do Espiritismo, da doutrina propriamente dito, e que o Espírito de Verdade não é um conjunto de espíritos, e sim um elemento, né? Vamos então agora começar com o nosso Evangelho propriamente dito, e a gente vai explorando juntos aqui. Item 6 do capítulo 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Observem o verbo, observem o sujeito, aqui não é aula de português não, mas tem, né? O sujeito oculto aqui nesse parágrafo. É o eu, não é o nós. É o pronome eu. Eu venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Não está, nós venhamos, ou agora para aplicar o verbo, nós venhamos ensinar e consolar os pobres deserdados. Não está no plural, não está na primeira pessoa do plural, está na primeira pessoa do singular. Então, é o eu. Então, a gente vai vendo já com o início do estudo que se refere a um espírito falando. E o que traz nesse primeiro parágrafo para a gente, né? O que ele traz para nós, né? A sustentação espiritual que a gente precisa, né? Ele vem ensinar, ele vem consolar os pobres e deserdados, e que no fundo de tudo, o choro, a tristeza existiu também, e que nós não somos diferentes por chorar, nós não somos diferentes por ficarmos entristecidos,
Só a única coisa que a doutrina espírita nos pede é que a gente não se desespere. O desespero, ele traz para nós uma influência não muito boa. Por quê? Porque os espíritos, no nosso momento de desespero, eles têm uma grande dificuldade de acessar a gente. Ah, mas Ana, não é fácil. A gente, quando está diante de uma situação, joia, tudo bem, é isso mesmo, tá certo. Mas que então aquele desespero seja rápido. Não seja uma coisa que prolongue, ou que a gente busque ir de forma pausada. Desespera um pouquinho, para, espera mais um pouquinho, entendeu? Por quê? Para que haja nesse interim a possibilidade da ajuda. Porque, gente, a ajuda a gente está recebendo a todos os instantes, a todos os momentos. A gente não faz nem ideia, né? Quando a gente circula o dia inteiro, está dirigindo, para em 1.500 sinais, isso e aquilo, passam não sei quantos motociclistas por nós, passam não sei quantos carros, assim sucessivamente, a gente não tem ideia que a gente chega em casa e nada de menos boa aconteceu. Aí você pensa, poxa, aí você liga a televisão e vê uma porção de tragédias. Aí você pensa, poxa, eu não passei por nada disso. Então, teremos os nossos momentos? Teremos, né? Já tivemos, né? Eu até posso abrir um parêntese. Uma vez, gente, isso tem uns 20 anos, deve ter. Eu estava dando uma palestra aqui de oração. Aí terminamos a palestra, estava eu, um grupo de pessoas aqui, eu estava com minha mãe. Aí saímos daqui, pegamos essa Godofredo Viana, Cafundá, eu ia pegar Godofredo Viana. Estávamos parados no sinal e compramos, estava o rapaz vendendo bala. Minha mãe estava ao meu lado assim, e nossos vidros fechados, e eu já estava acostumada com aquele rapaz. Aí eu comprei o pacote de bala, peguei, dei o dinheirinho a ele, peguei, abaixei. Quando eu tirei a mão do volante, que eu abaixei para abrir a bala, para dar para minha mãe, estava tendo um assalto, tinha uma loja de... gente, vendia óleo, parece, de carro, uma coisa assim. Uma pessoa tentou assaltar a loja. E aqueles seguranças que ficam ali, a paisana assim, né? O comércio paga para fazer a segurança. Ele simplesmente não pensou duas vezes. O rapaz entrou pelo meio dos carros, ele atirou. Ele atirou, a bala passou pelo vidro da minha mãe. A gente nessa hora, gente, se tivesse que partir, você nem... Assim, estou falando da forma expressiva na consciência do vivo, tá? Você nem sabe. Então a gente pede a Deus para estar muito próximo da gente, porque como é que a gente vai ficar na hora que perceber que aconteceu o fato e você desencarnou? Porque a bala passou e ela se alojou, não quebrou o meu, ela se alojou em cima aqui, ó, do meu vidro. Então ela passou assim. Se eu tivesse com as mãos no volante, tinha me atingido meu braço. Na hora, gente, o carro estourou, não só estourou esse vidro, estouraram outros vidros, porque o carro estava todo fechado. E o homem correndo atrás do ladrão, e o ladrão se mandou. Eu fiquei parada, todo mundo que estava atrás de mim fugiu. Eu fiquei parada, minha mãe achando que estava ferida, me olha, e toda a gente a se olhar, né?
E eu falei, a senhora não está ferida? Eu peguei, saí com o carro dali, cheia de vidro, saí com o carro, botei o carro lá na outra pista, na Nelson Cardoso, saímos do carro, nos abraçamos, choramos muito, 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 porque a gratidão é imensa, a gente não sabe como agradecer, é muito grande, ninguém estava ferido. Então, para chegar em casa, a gente teve que parar no posto, varrer o carro, porque não aspirava, para o papai não levar o impacto, né? A gente disse que foi uma pedrada, ele partiu, agora o senhor sabe. Aí foi um tiro. Então, aí você fica, há 20 anos atrás, a gente fala de hoje, né? Então, naquele tempo, né? Não tinha essa criminalidade que está no dia de hoje, e nós poderíamos sucumbir com uma bala perdida, né? Vamos dizer assim. Então a gente vai vendo que era uma palestra sobre oração que nós fizemos. Então a gente estava sem saber, sendo preparado, né, para algo que a gente iria passar. E nós fomos extremamente gratos a Deus, né? Porque o susto foi muito grande, a bala ficou alojada muito tempo ainda ali, aquele pedaço de bala alojado no teto, rasgou o teto, ficou ali, depois nós tiramos, eu mesma tirei aquilo de lá, né? Para falar assim, olha aqui, ó, lembrar a gente de algum sentido, um grande aprendizado nós recebemos com aquilo tudo. Tanto eu como minha mãe e minha família, menos o meu pai porque ele não soube. Então, mas que a gente sabe que a gente está suscetível a tudo isso e que Jesus também chorou. Então todos nós podemos chorar. Voltando, só pedimos que não nos deixe cair no desespero, né? Então, e quem está nos protegendo todo esse tempo, né? Toda a espiritualidade. O nosso mentor, gente, lá todo o nosso esquema reencarnatório, ele já está juntinho a nós para nos fortalecer para virmos a esse mundo. Por quê? Por que fortalecer? Porque nós queremos reencarnar. Muitas vezes nós escolhemos as nossas provas, mas sabemos que muitas vezes são provas dolorosas e precisamos de coragem. Aqui nós já esquecemos, mas acreditamos nós que esse processo reencarnatório, essa vinda, esse acordo, todo esse trabalho que é feito, né, por espíritos afins de tudo, não deve ser uma coisa muito fácil para o espírito. Então, precisamos de uma ajuda assim muito, muito, muito delicada, muito lapidada, para que a gente venha, né, com toda a nossa vontade de vir e com toda uma ajuda e um subsídio para que a gente possa cumprir aqui nosso caminhar. No outro parágrafo, trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas, e eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, observamos, aqui nós estamos sendo colocados como matéria e como espírito, né? Como a nossa alma e nosso corpo. Então, precisamos sim, né, do auxílio no nosso trabalho, no nosso corpo, né, toda uma preservação da nossa matéria, todo o nosso esforço para a gente se manter nessa matéria. E precisamos também evoluir e ter muito cuidado com essa nossa parte espiritual.
e que ela não está sendo esquecida, ela está sendo vista tanto por nós, menos por nós, muito mais pelos amigos espirituais e principalmente por esse eu aqui, que é o nosso divino jardineiro, né? Que é esse Cristo bendito, né? Que vem trazer tudo de melhor para nós, nos ajudar nesse nosso passo, nos ajudar nessa nossa empreitada, nos ajudar nas nossas provas, nas nossas expiações, seja o que for. E principalmente nos impulsionando, né? Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Então, aqui estava falando de verdadeiro desenlace, né? O que hoje, gente, nós comemoramos o Dia Internacional da Caridade, 5 de setembro, Dia Internacional da Caridade. Então a gente vai vendo a caridade exposta para nós mediante o cuidado que esses espíritos têm conosco. Nós não mensuramos essa grandiosidade deles conosco. Vocês vão vendo aqui, por que você está falando de caridade? Porque a caridade não é o fato de nós só nos doarmos no sentido, estão precisando de alimento, nós vamos doar o alimento. Estão precisando de cobertor, nós vamos doar o cobertor. Não. A caridade é muito acima disso aí. A caridade são aqueles 3 termozinhos que a gente aprende. É a benevolência, a indulgência e o perdão. O perdão é uma palavra tão pequenininha, né? Entre os 3, para mim, acredito que seja o mais difícil, né? Então, quando nós aplicamos essas 3 expressões, aí sim, nós estamos realmente praticando a caridade. Então, a gente está trazendo para nós, né, também essa explicação, essa explanação. Por quê? Porque para a gente ter a certeza, muitas das vezes, a certeza do auxílio, muitas das vezes acontece uma situação assim muito complicada na vida da gente. E muitas vezes algumas pessoas ainda se questionam: por que comigo? Por que comigo isso aconteceu? Eu sou uma pessoa tão boa, eu procuro fazer isso, procuro fazer aquilo, mas, gente, isso para o espírita já não combina mais não, tá? Isso não combina mais. Se tem uma coisa que a Ana aprendeu, foi isso. Isso aí eu aprendi, mas tem muita coisa que eu não aprendi ainda não, hein? São mais de 30 anos de doutrina, mas ainda não consegui não. Eu estou indo devagarinho, confesso a vocês. Mas isso aí eu já aprendi. Não é porque sou eu, tem que ser você. Se for um grande resgate, você não se lembra, mas você acordou isso. E nós estamos aqui para sustentar você. O máximo que eu posso é chorar, pedir ajuda, entendeu? Mas me revoltar não combina mais. Não combina mais com o espírita, porque tudo está certo. Tudo, mesmo que a gente ainda não consiga entender todo o processo, mas tudo está certo. Para você convencer ou fazer que uma pessoa que não seja espírita entenda a questão da bala
No espiritismo, outro dia eu li, eu não escrevi, pronto, já vou. No espiritismo chama bala encantada, obrigada. Encantada, eles chamam de bala perdida, ou melhor, o que a gente chama de bala perdida se chama no espiritismo bala encantada. Então, para a gente tentar fazer uma pessoa entender que a bala perdida, a bala encantada não existe, é complicado. Gente, um carro em movimento, não digo o meu estava parado, mas um carro em movimento, como foi essa semana um ônibus em movimento, a pessoa na janela, a bala pegou o moço. Ele podia estar mais para frente um pouquinho, tinha até pego de trás, podia estar um pouco mais retardado, pegava o da frente, o motorista, que seria uma desgraça, né? Uma situação muito pior, se pega no motorista, ia ser um resgate coletivo. Numa Amaral Peixoto ali da vida, uma pista de alta velocidade, foi o que aconteceu essa semana. Então, pegou num trabalhador, num senhor trabalhador. Então, é difícil a gente chegar à pessoa que não acredita ainda nisso. Uma criança, né, quando é atingida, gente, parece que a bala vai fazendo curvas e chega num determinado lugar. Não, está tudo certo. Esse bendito Espírito da verdade, ele nos traz tudo, todas essas mensagens de consolo, tudo isso, para dizer, está tudo certo. Tentem entender, né? Tentem se redimir de muitas dores, de conceitos, né? Preconceitos, para poder entender isso. Nada se perde no reino de nosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Então, já sabemos, né, que a riqueza material, né, é um desafio muito grande para o homem, né, mais do que a pobreza, porque você tem como ajudar, não que o pobre não ajude, gente, estou me referindo financeiramente, com algumas até oferecendo situações, como certos jogadores abrem institutos, né, e vão colocando aquelas crianças para ali estudar, para ali fazerem um esporte, aquelas coisas. Então, são muitos desafios que as pessoas ricas também passam, mas é uma prova muito grande, porque o que você está fazendo com isso que eu estou te dando? Com o conforto de vida material que eu estou te dando. Então, tem um grande diferencial para a questão daqueles nossos irmãos que ainda vêm em estado de vulnerabilidade e outros estados assim semelhantes. E vou trazer para vocês aqui um texto, gente, tirado do livro Reformador, antes de continuar, para a gente concluir o item 6. Tirado do livro Reformador, de outubro de 1953. Não cesses de ajudar. Não atires as joias cintilantes da sabedoria ao ignorante, mas não te esqueças de oferecer-lhe a bênção do alfabeto, para que diminua a miséria espiritual do mundo desde hoje. Não te percas em longos discursos sobre a glória do bem, ao lado do irmão infeliz que se fez malfeitor, quanto mais. Entretanto, não negues a semelhante
a semelhante desventurado o braço fraterno, a fim de que ele possa elevar-se das profundezas do abismo. Não te alongues em considerações excessivas sobre a virtude, junto da mulher nossa benfeitora e nossa irmã, que resvalou para o despenhadeiro dos grandes infortúnios morais. Todavia, não lhes subtraias o incentivo ao retorno da vida para a dignidade espiritual, no trabalho e no bem, a que todos nos achamos destinados. Não arrojes o tesouro das revelações divinas ao transcunte que passa, cujo íntimo ainda não conheces. Contudo, não ouvides a necessidade de simpatia e de carinho com que nos compete ajudar ao forasteiro, de vez que um dia seremos estrangeiros em outras regiões e em outros climas. Não te precipites no pântano, mas ajuda-o a tornar-se produtivo, habilitando-o a receber valiosas sementeiras em próximo futuro. Não confies as tuas plantas selecionadas à esterilidade dos espinheiros. No entanto, auxilia a terra, removendo-os convenientemente, a fim de que o solo hoje infeliz possa amanhã surgir renovado ao toque de teu esforço. Não cesses de ajudar, construindo e elevando para o bem infinito. Não atires pérolas aos porcos, proclamou o Divino Mestre. Entretanto, essa afirmativa não nos induz a esquecer o alimento que devemos a esses pobres animais. A leviandade, a ignorância, a perturbação, a desordem, a incompreensão e a ingratidão constituem paisagens de trabalho espiritual, reclamando-nos atuação regeneradora. Não ouvidemos a palavra do Senhor, quando nos asseverou, convincente: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, aqui a gente vai vendo a ajuda, ao próximo, a ajuda a nós mesmos, a ajuda a tudo aquilo que nós podemos oferecer de ajuda, porque nós temos o grande exemplo, Jesus pediu ao Pai que perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo com ele. Então, não sabiam que eles estavam fazendo com ele, mas ele sabia o porquê dele estar passando por aquilo ali, E a gente, como na vida, o exemplo é muito melhor e é um aprendizado muito mais eficaz do que a própria palavra. Então, que a gente consiga exemplificar a caridade, o bem ao próximo, o bem a nós mesmos, o bem a esse mundo carente de amor, através dos nossos exemplos, Porque às vezes a gente fala, a gente quer corrigir um filho, a gente corrige o filho e faz a mesma coisa que ele estava fazendo de errado. A gente quer corrigir, não é a palavra, orientar um espírito na mesa mediúnica, e a gente chega na mesa mediúnica e ele aponta o dedo para a gente, dizendo que nós somos tão pecadores quanto ele. Que ele sabe direitinho onde está o nosso ponto fraco. E ele, pior é que ele fala, ou melhor. Então, a gente vai vendo que nós estamos sendo, como falamos anteriormente na palestra, estamos sendo olhados por tudo e por todos. Então, que o nosso exemplo seja um exemplo do bem ao outro, que a gente possa se corrigir, Que a gente possa, erramos, o filho percebeu, desculpa. O trânsito ainda, para mim, Ana Virgínia, é uma coisa que me desafia demais. Me tira ainda do eixo um pouco. Mas se
verbalizo alguma coisa que não é adequada e algum filho está comigo, eu peço logo desculpa. Desculpa, me alterei, desculpa. O mais velho fala para mim, não leva a nada isso, com a maior tranquilidade, não leva a nada isso, não precisava nem disso. O mais novinho fala, tá desculpado, eu entendo, tá desculpado. Por quê? Porque aquilo, se eu estou falando, não fala bobagem, não agride o próximo, não pense mal do outro, aí eu chego dentro de um carro e esbravejo. Então, esbravejei, errei, mas eu vou me corrigir. E assim é o que a gente tem que fazer. A gente erra, gente. Com aquele termo errar é humano, a gente só não pode ficar insistindo no erro. Aí não dá mais. Em verdade vos digo... Estou aqui, né? Estou. Aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas, como nós falamos há pouco. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina: bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, para um dia vos lançardes livres e felizes no seio daquele que vos criou frágeis para vos tornar perfectíveis e deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Gente, antes de eu terminar com uma palavrinha, eu vou trazer a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, onde vem falando aqui da gente modelar a nossa própria argila. Na pergunta 919, tá aqui, achei. Tá na parte da perfeição moral do Livro dos Espíritos, conhecimento de si mesmo. Ela fala assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Que é o conhecer a nós mesmos, né? Quem tem a possibilidade de fazer terapia sabe que um dos principais, talvez o maior ponto direcionado é o conhecer a si mesmo. A doutrina traz isso para nós, mas quando nós falamos de alma, a psicologia fala da alma. Não sou psicóloga não, tá, gente? A psicologia fala da alma, a psicologia estuda a mente humana, né? Então, a psicanálise estuda a mente humana e a gente vai vendo que a primeira coisa que eles colocam é que o maior valor que nós podemos dar ao nosso caminhar, partindo do princípio, é de que exista em nós um autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer.
E quando ele fala aqui, nós lapidamos a argila, nós moldamos a argila, né? É que a gente aprenda a cuidar da gente, para que a gente possa, o que eu quero? Eu não quero mais usar drogas, eu não quero mais roubar, eu não quero mais violentar o próximo com as minhas inferioridades, e assim sucessivamente, cada um os seus vícios. Então, que a gente saiba, por quê? Porque se a gente for moldar uma argila, se a gente apertar um pouquinho mais, ela já sai do molde. Nós não podemos ser todos iguais. Mas qual é o molde que eu quero dar para mim? E para isso eu tenho que me conhecer. Eu tenho que ter meu autoconhecimento. Quem eu sou? Aonde é meu ponto fraco? Aonde eu preciso melhorar? Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente consegue. A gente melhora. E a gente melhora muito. E nesse melhorar, eu vou construir um vaso da minha imortalidade. O meu futuro. O que eu quero para o meu futuro? Eu vou ser no meu futuro que eu planto hoje. Então eu não vou ser diferente. Eu vou chegar ao plano espiritual da mesma forma que eu estou falando aqui. E o que eu quero? Mas ainda quero melhorar nisso. Então, que eu cuide do meu autoconhecimento, que eu cuide de saber como eu sou, que eu cuide de não ter medo de ser orgulhosa, tamanho que eu não sou assim, não. Ah, você é assim, assado. Eu aceite a crítica construtiva, que é para me ajudar também. Para me derrotar não precisa mais. Eu já tenho conhecimento, porque a gente, no fundo, a gente sabe quem a gente é. A gente sabe e conhece as nossas fraquezas. Então nós temos um Jesus, nós temos um Deus Pai, nós temos os nossos amigos espirituais que investem em nós e que querem cada vez mais que nós sejamos pessoas melhores, sejamos espíritos em processo de progresso, mas alcançando cada vez mais rápido o progresso para a gente, né? Que a gente não volte para trás. E se a gente voltar, que a gente consiga nos reerguer e caminhar, porque o aprendizado a gente tem, tá bom? Obrigada pela paciência, que a gente possa refletir um pouquinho de cada coisa que essa bendita doutrina traz para a gente. Uma boa tarde. E assim, agradecidos, né, pela lição que a Ana nos trouxe, pelos ensinamentos, os apontamentos, né, que possamos ir para nossas casas com isso bem forte na gente, né, para a gente não deixar aqui ensinamento que a gente leve. Vamos dar prosseguimento à leitura do livro Fonte Viva, lição 179. Reparemos nossas mãos. Mostrou-lhes as mãos. Está em João, capítulo 20, versículo 20. Reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças. Traziam as marcas do sacrifício. Traspassadas pelo cravo da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira,
o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente falarão de ti no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida de acordo com as próprias obras. E assim as luzes se apagarão, os nossos amigos médiuns se encaminharão para darmos início ao momento do passe. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, equilíbrio e cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Que essa enorme responsabilidade de olharmos o trabalho de Jesus por suas mãos nos toque. Que essa linda e edificante passagem nos ajude a entendermos, a refletirmos, a interiorizarmos o que de fato fazemos diariamente com nossos esforços, nossos sentimentos, nossas ações. Fala-se das mãos físicas, sim. Mãos, sinônimos de trabalho, de força no bem, de ação edificante, de paz. O que nós estamos fazendo em meio às situações diversas que nos apresentam a vida? Revertamos os atos danosos em lições, essas lições em melhorias, as tais melhorias em sentimentos, os tais nobres sentimentos em atos verdadeiros de amor. Esse é o nosso dever. Essa é a expectativa que os nossos amigos espirituais do bem têm em nós. Esse trabalho, como seguidores do Cristo, é de inicialmente compreendermos que seguidores se enquadram nos moldes do Mestre. E no nosso caso, um Mestre, Jesus. Modelo vivo, presente, modelo firme e seguro do amor de Deus na Terra. Que as feridas que Jesus nos apresenta, que as lembranças que os evangelhos nos deixam de momentos dolorosos, de situações humanas, sejam demonstração da superação de Jesus, que sejam para nós aulas de como o progresso se dará. Que esses passos que Jesus deu sejam os passos que nós escolheremos dar. Passos de paz, vontade de acertar, que mesmo em meia dor tenhamos o discernimento de usar esta dor em proveito do aprendizado. Que as lições do Cristo não sejam só folhas em livros, que não sejam só palavras ao vento, sejam práticas,
sejam ações e sejam transformação na nossa vida. Como o nome do livro, fonte viva de amor, fonte viva de melhoria, fonte viva de ensinamento. Que essa passagem, principalmente de superação, de demonstração de como é possível usar a dor para alavancar o nosso crescimento, esteja nas pequenas partes da nossa vida. Que cada dor seja para nós uma chave de virada, um ponto para apoio e entendimento, e que esse apoio e entendimento possa partir de nós. Ao final, ao término da lição, virá a recompensa. O ditado só acaba quando termina, ele se dá para essas questões também. A nossa dor, a vivência diária no bem, são degraus que nós construímos. E se falharmos, tropeçarmos ou não formos perfeitos como achamos que devemos ser, nossa natureza nos permite dar amanhã outro passo, trilhar novamente e acertar. Esse acerto é a meta a se atingir. É o ensinamento prático dos exemplos de Jesus, que nos parecem muitas vezes tão longe, mas que já estamos sim nesse caminho, já estamos escolhendo ouvir, praticar, trabalhar, e se entendemos que é pouco, que possamos dar mais, mas com qualidade, não por aparência. O trabalho do Divino Mestre, o exemplo do Divino Mestre foi tão forte, tão verdadeiro, tão intenso, que está presente até hoje para todos no planeta. Todas as culturas, todas as pessoas conhecem Jesus. Se não o seguem diretamente, o conhecem. E isso já é, talvez, para essas pessoas, o passo certo, na direção certa. Então, para nós, essa lição de superação, de amor, de paz que Jesus nos traz, mesmo em meio às adversidades, possa confortar os nossos corações nas dificuldades, nas dúvidas, nessas ondas de problemas que nos assolam, e que, como um divino mestre, Jesus tem em todas as inspirações que pôde contribuir, tanto nas obras da codificação, como nas obras paralelas, como numa vinda a uma casa espírita, como numa ida a um trabalho de qualquer no bem, não faz a diferença, porque o importante está no bem. O bem, ele é o que Jesus espera de nós. Então, se nós conseguirmos, em pequenas porções, conhecermos, como a irmã nos disse, a nós mesmos, conhecermos a cada dia onde podemos melhorar algum quesito em nós, isto já é o que Jesus espera de nós. É a chaga que vai se fechar, é a ferida que vai parar de doer, é o alcançar da melhoria do ser imortal. Isso é o final da caminhada, que essa superação, que esse amor de Jesus exemplificado em dor, mostre a aproximação dele de nós, que é a coisa que mais nos deve acalmar, porque ele consegue mostrar que esteve conosco para estar vivendo o que nós vivemos e dar lição verdadeira de como caminharmos. E seguindo com a nossa vibração elevada, com os nossos pensamentos voltados para Deus, para todo esse trabalho que é feito na casa no dia de hoje, que possamos ouvir a mensagem.
Bem, no término da nossa reunião, nós só temos que agradecer por esse momento, sairmos daqui com o coração aliviado, com muita vibração, com muita harmonia, um estudo que nos toca o coração, saber que temos um Espírito de verdade que nos consola, que está sempre ao nosso lado, em todos os momentos da nossa vida. Que possamos sentir essas vibrações e levar para os nossos lares, para os nossos queridos, essa vibração. E pôr em prática também, que é o mais importante. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, nosso querido amigo, agradecer a nossa Mãe Maria, essa Mãe amorosa, que nos acolhe sempre. Agradecer a espiritualidade amiga da Casa do Caminho, comandada por Dr. Erma, que está sempre posto, assim, a ajudar a todos nós. É uma casa que está aberta com muito amor para receber a todos que aqui chegarem. Que possamos ir para os nossos lares em paz. Que o nosso Pai nos abençoe e que todos possamos estar com Ele em nossos corações. Que assim possa ser, Senhor. E graças a Deus. Vão em paz. Que Jesus os acompanhe. Agora temos um avisozinho para dar. É do 22º Encontro de Jesus, né? Agora no dia 28 de setembro, de 9 às 13 horas. É um encontro de muita vibração, é um encontro imperdível, né? Maravilhoso. E o tema é Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Então, todos estão convidados para esse encontro, para estarmos junto de Jesus, mais pertinho dele, né? E receber as boas vibrações de Jesus.